Fala pessoal, eu sou o seu Deus Shihike e hoje vou falar do donghua que eu acabei de assistir. Tem o seu nome em inglês, mas como é complicado de falar, de vez em quando eu vou usar o seu nome em chinês, que é Wuxian Wuxin. E bem, nesse vídeo eu vou explicar sobre o que é esse donghua, por quem foi feito e dar uma review barra análise do episódio 1. Bem, Fog Hill of Five Elements conta a história que há muito tempo atrás, monstros podiam dar a habilidade de dominar os 5 elementos a certos governantes eleitos, mas para isso você tem que passar pelas perigosas montanhas do nevoeiro. E bem, essa é a sinopse, mas se você não entendeu, o donghua ele é ambientado em um tempo medieval, não medieval, mas um tempo antigo, onde vive humanos e demônios. Vocês lembram do anime Inuyasha? Que tem aqueles yokais, então é parecido com aquilo um pouco. Em um lado desse mundo vivem os humanos, e no outro lado vivem os demônios que foram confinados por ordem dos deuses. E existem 5 pessoas que são conhecidas como aspectos, e eles foram os responsáveis por trazer a ordem no mundo quando eles selaram o demônio mais poderoso que tinha. E cada um desses aspectos possui um elemento. Tem um aspecto metal, madeira, água, terra e fogo, que é o nosso protagonista. Em resumo, é sobre isso o donghua. E se parar para pensar, você já viu muitos animes que abordam esse tema. Um mundo onde vivem humanos e demônios, e que os demônios sempre estão tentando matar os humanos. E uma coisa, o ambiente e até a forma de lutar algumas vezes desse donghua faz lembrar de Avatar, a lenda de Aang. E isso fica mais fácil de você perceber na abertura. Bem, agora que eu falei como que é mais ou menos esse donghua, do que se trata, eu vou falar por quem ele foi feito e por que demorou tanto tempo para sair 3 episódios. Então, Fog Hill of Five Elements é um projeto original e foi criado por Lee Han. E para você ter uma ideia de como esse Lee Han ele é foda, eu vou te contar um pouco a história dele. Ele foi o responsável pelo projeto Kyu Shouyan, que ficou muito famoso pelo seu trailer que percorreu a internet toda, mas infelizmente foi cancelado. E por causa desse cancelamento, ele resolveu criar outro projeto que ele ama, que é o tal donghua Fog Hill of Five Elements, e ficou como sendo o único responsável pelo projeto. E mais tarde, a Nicebot Animation co-produziu o projeto com eles. Esse donghua começou a ser produzido no ano de 2017, mas só foi sair no ano de 2020, ou seja, demorou 3 anos para sair 3 episódios. 2 com média de 27 minutos e o terceiro e último episódio com 15 minutos. E o motivo que levou essa demora foi o primeiro, a paixão de Lee Han, porque ele tem paixão pelo que ele faz e queria fazer esse projeto bem feito, não fazer como as outras pessoas fazem, fazer só por dinheiro, fazer de qualquer jeito. E o segundo motivo foi porque o estúdio só tinha 6 funcionários e 3 estagiários. Ou seja, no total tinha 9 pessoas trabalhando, ou seja, é pouco demais. Não é à toa que demorou 3 anos. E também eles não queriam apressar o projeto, e sim queriam manter a consistência da animação e sua qualidade. Ou seja, ponto positivo, já gostei dessa equipe, já gostei do estúdio. E sem contar também que Lee Han, o fundador do estúdio Sansara, era o responsável por quase tudo, como roteirista, diretor de arte e intérprete de música tema de abertura. Ou seja, esse cara merece o nosso respeito depois dessa, hein? Eu não sei vocês, mas ele já tem o meu. E depois de ver toda a história que ele passou, dos projetos que ele fez, eu percebi que quando você faz alguma coisa, só que com amor, e não só faz só por dinheiro, essa coisa fica muito bem feita. E o resultado desse amor e dedicação do Lee Han e o seu pessoal, bem, foi a animação que a gente viu nesse donghua. E realmente deu pra ver que o pessoal se dedicou muito, fez realmente com amor. E agora eu vou dar análise barra review do episódio 1. Não se preocupa que eu não vou dar spoiler. Bem, o episódio começa já tendo uma luta muito bem animada, com o nosso protagonista lutando contra um dos demônios, que é o mais forte. E depois de bate ali, bate aqui, bate lá, o demônio pega 2 garotas que estavam com o protagonista, e uma dessas é a irmã de outro cara, e volta para dentro do selo que ele estava antes. Mas antes de ser selado, ele fala para o nosso protagonista trazer de volta seu filho, que acabou fugindo durante a confusão deles, quando eles estavam lutando. E só depois do nosso protagonista trazer o seu filho, que ele iria soltar as reféns. E depois disso, começa a abertura. E esse começo, olha, eu vou te falar. Quando eu vi essa parte da luta, sinceramente, o donghua, pra mim, ele tava querendo falar, olha, a qualidade da animação é essa aqui, entendeu?
Então tenha paciência, porque quando chegar na parte da luta vai valer muito a pena. Depois que terminar a abertura e volta, começa a apresentar uma aldeia que fica no alto das montanhas. E aí mostra um pai pedindo para sua filha sair e pegar uma coisa para ele, com outra pessoa que fica do outro lado da montanha. Mas quando ela estava no caminho, ela encontra 3 homens suspeitos perguntando onde fica uma aldeia. E ela, morrendo de medo, fala para eles a direção. Eu só não sei se ela mentiu ou falou a verdade, porque ela fala, nossa, eu não acredito que eles acreditaram em mim. Mas só que dá a entender que ela mentiu. Mas só que no final do episódio mostra que os caras conseguiu achar a aldeia, chegou na aldeia. Então não sei se ela mentiu ou falou a verdade. Mas depois ela sai correndo, morrendo de medo e acaba caindo de um penhasco. E lá embaixo estava o nosso protagonista, que foi apresentado bem no começo do episódio. E quando ele viu que ela estava caindo e do seu lado tinha um pato que estava caindo também, ele, como um homem honrado e cavaleiro, ele sai correndo para salvar e salvou o pato. Isso mesmo, de vez ele salvar a garota, ele salvou o pato. Meu amigo, foi engraçado essa cena. Depois eles começam a conversar e depois que termina, o nosso protagonista leva a garota para a casa de um velho, para ela pegar o que o seu pai tinha pedido. E na volta os dois encontram a aldeia dela sendo atacada pelos homens que ela tinha encontrado antes. E aí começa a pancadaria. E o resto eu não vou falar para não tirar a graça de quem ainda não assistiu, mas se você não viu esse Don Juan, no final mostra quem era de verdade aqueles homens. Então assista, porque vai valer muito a pena. Bem, agora eu vou falar porque eu achei Fog Hill of Five Elements melhor que Kimetsu no Yaiba. E antes de tudo, eu não tô falando que Kimetsu é ruim, na verdade ele é muito bom, a animação dele é boa, a história é boa, mas gostei também dos personagens, principalmente daquele do Michael Jackson lá, mas diferente das outras pessoas que ficou encantada, apaixonada, ficou, nossa, incrível, eu não achei esse anime tão incrível assim. Mas diferente dos outros, eu não fiquei tão encantado com Kimetsu. A animação dele é muito boa, o design é bem feito, mas como estamos falando da Ufotable, não era surpresa isso acontecer. O ponto é que eu não achei a história impactante. Teve alguns que achou incrível, mas ela não me deixou arrepiado como a série Invencível. Essa sim, eu assisti e, meu amigo, eu fiquei encantado. E antes que vocês falem, não é porque eu gosto de ação, de luta. Eu acho até mesmo Re:Zero muito melhor que Kimetsu. O que eu quero dizer é que Kimetsu fala de Onis, que são demônios. E Fog Hill of Five Elements também fala de demônios. Mas eu achei a história dele muito mais interessante, sem contar que passa em uma época mais antiga. E a história tem aquela pegada da cultura chinesa. Ela fala dos 5 elementos que são metal, madeira, água e terra. E fogo também. E você já percebeu que os elementos que eles abordam são diferentes daqueles elementos que a gente está acostumado em ouvir. E o mais importante é a animação e os traços, que quando você está assistindo, tem parte que fica só preto e branco, que na verdade fica incrível demais. Parece até que você está vendo aquelas pinturas que são feitas com tintas. E fica mais fácil você perceber o que eu estou falando na abertura que tem essa cena. Assista a abertura desse Don Juan se você ainda não viu, porque ela é uma obra de arte, ela é incrível. Resumindo, eu comparei Kimetsu com esse Don Juan por causa da animação, porque os dois são os melhores de cada país. Você pode achar que Kimetsu é melhor que esse Don Juan, ou não ter gostado desse Don Juan, mas uma coisa é certa, esse Don Juan é verdadeiramente uma obra de arte, e sua animação é tão boa quanto Kimetsu, ou talvez melhor. Na verdade, na minha opinião, ela é muito melhor, a animação. E mais uma coisa, eu fiz esse vídeo por indicação do inscrito do canal, que é o Kaito Kid, que me recomendou para assistir esse Don Juan. E se você está vendo até aqui, comente o que você achou e se gostou do vídeo. E se você for novo aqui, esse canal fala tudo sobre Don Juan, anime chinês. Então se você gosta desse tema, disso, não perde tempo e inscreva-se, porque você não vai achar outro canal que seja focado em falar de Don Juan. Então, comenta aí o que você achou do vídeo, comenta uma coisa interessante, o que você achou mesmo. E além de comentar, coloca lá, hashtag assistir até o fim, para eu saber que eu não estava conversando com um vento, para eu saber que tinha alguém me escutando. Bem, pessoal, é só isso. Eu vou ficando por aqui mesmo e eu vejo vocês no próximo episódio da Continente Don Juan. Fui. Mais uma coisa, assista esse Don Juan. É sério, você não pode morrer sem ver essa coisa. Isso aqui é uma obra de arte, a melhor coisa que eu já vi, a melhor animação do mundo.